Salve galera do segundo ano, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Professor Gênesis, aqui com mais uma videoaula para vocês, dessa vez sobre diluição e mistura de soluções com o mesmo soluto. E temos uma novidade, a partir dessa semana temos vinheta no canal, então solta a vinheta! Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Vamos começar a estudar por diluição de soluções. Nessa diluição de soluções, primeira coisa que a gente vai ter é atenção com informação. Veja só, não confunda dissolução com diluição. Dissolução é uma coisa, diluição é outra. O que é dissolução? Dissolução, gente, é quando a gente adiciona um soluto a um solvente, então a gente dissolve ele, tá? Então é um preparo de uma solução. Então se a gente pegar um soluto e adicionar a um solvente, nós estamos preparando uma solução, então nós dissolvemos o soluto, tá? Então, por exemplo, se você pega um copo de água e adiciona açúcar, então o açúcar foi dissolvido, tá? Então isso é uma dissolução. Já uma diluição é quando você adiciona um solvente a uma solução já existente. Então quando você já tem uma solução pronta e você adiciona apenas o solvente, aí sim então nós estamos fazendo uma diluição, tá? Como na diluição, o intuito é sempre fazer com que a concentração diminua. Então você tem algo com a concentração inicial e com o acréscimo de solvente você vai diminuir a concentração dessa solução preparada anteriormente, tá? Então, como na diluição só adicionamos solvente, a quantidade de soluto ela sempre vai permanecer a mesma. Então, numa diluição, se a gente só está acrescentando solvente, portanto, a quantidade de soluto, quando a gente fala em quantidade, lembre-se que a gente está falando de massa e também de número de mols. Então, tanto a massa quanto o número de mols do soluto será mesmo, porque não houve acréscimo dele, apenas do solvente na solução, tá bom? Então, toda vez que adicionamos solvente, lembre, é uma diluição que nós estamos fazendo. E na diluição, existe uma fórmula para a gente calcular, né, a nova concentração após a diluição, que é essa que vocês estão vendo aí. CI, lembre que C significa concentração comum, né? CI, concentração inicial, vezes o volume inicial, é igual a concentração final vezes o volume final. Tanto faz essa fórmula para a concentração em gramas por litro, que é da representação do C, né? Mas também para a molaridade, ou seja, concentração molar, que aí é a representação aí da letrazinha M, né, do Mi. Então, concentração molar vezes o volume iniciais é igual a concentração molar vezes o volume final. Então, vamos ver aqui exemplos de diluição no nosso dia a dia. Ó, aqui tem um exemplo bem simples, né? Temos aí esse produto Decopan, tá ok? É para limpeza. Geralmente a gente faz muita diluição nas nossas casas, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui. Observe a instrução de uso do Decopan. Limpeza leve. Diluir Decopan na proporção de até 1% em água e aplicar com auxílio de pano, mop aplicador, esponja, etc. Então, no caso, ó, a proporção de 1 para 100, quer dizer, vamos supor, se você quer preparar 100 ml, você vai botar 1 ml do Decopan e 100 ml do solvente, de água no caso. Então veja que para limpeza pesada, olha o que acontece, diluir Decopan na proporção de 1 para 50. Então veja que ele, colocando menos solvente, a gente vai ter o produto mais concentrado, né? Se a limpeza é pesada, é necessário uma maior concentração do produto que vai fazer a retirada da sujeira. Então aí é um exemplo, né? Quando a gente compra uma base pronta para fazer um detergente, um sabão líquido, a mesma coisa, tá ok? Veja só aqui também, então diariamente, né? Quem auxilia nos serviços de casa vai fazer diluição, seja na hora de lavar roupa,
né, que você vai colocar aquela quantidade de sabão líquido, você vai colocar, despejar ele lá na máquina e vai ser acrescentado água, então ali vai ser feita uma diluição para trabalhar na limpeza. Com água sanitária para limpar o chão, o outro local, vai ser a mesma coisa, a gente coloca essa água sanitária, que é uma solução pronta, né, na água, então a gente diluiu essa solução pré-existente, tá? E outro exemplo bastante comum também é quando acaba o shampoo, né? No momento em que o shampoo acaba, geralmente o que é que você faz, que está lá embaixo do chuveiro? Acrescenta mais água. Então ele vai ficar o quê? Mais diluído, mais ralinho, né? Menos concentrado. É o que acontece quando a gente acrescenta apenas o solvente, é uma solução já pronta, tá bom? Bom, então, como é que a gente chegou nessa fórmula, né? Que é concentração vezes o volume inicial é igual a concentração vezes o volume final. Vamos ver aqui a dedução então dessa fórmula. Ó. Se a gente pegar a fórmula de concentração comum, né, que C é igual a M1 sobre V, lembrando, concentração então vai ser igual a massa do soluto sobre o volume da solução, a gente lembra o seguinte, numa diluição, a massa do soluto vai ser a mesma no início e no final, porque não há acréscimo de soluto, apenas de solvente. Então, se eu isolar o valor de massa, vamos fazer aquela regrinha, né, para isolar massa para um lado, concentração vezes o volume para o outro. Então vai ficar desse jeito, M1 é igual a C vezes V, correto? Então, como está dizendo aqui, na diluição a massa do soluto permanece a mesma. Então eu tenho que a massa do soluto no início é igual a massa do soluto no final, certo? Como eu estou vendo aqui que massa de soluto é concentração vezes volume, é só substituir aqui no valor. Então eu vou ter que concentração vezes volume inicial, já que é o valor da massa inicial, é igual a concentração vezes volume no final, tá? Então por isso que eu tenho essa fórmula de diluição, que eu posso utilizar tanto para concentração comum quanto para concentração molar. Eu vou chegar no mesmo resultado, no mesmo desenvolvimento de fórmula, já que a quantidade de soluto numa diluição sempre vai ser a mesma, tá? Então vamos ver aqui um exemplo sobre isso. Eu tenho uma solução inicial, cuja concentração inicial é de 100 gramas por litro. E o volume dela é de 400 ml, tá? Adiciono água, né, até um volume final de 1000 ml. Então, essa solução final, qual vai ser a nova concentração, né? Eu tinha já uma concentração pronta, uma solução pronta com uma determinada concentração. Adicionei água, no caso aí, se tinha 400, né? E foi adicionado até completar 1000 ml, no caso foi adicionado 600 ml de água. E aí como é que fica essa nova concentração? Então a gente como determinar essa concentração? É só chegar aí, resolver através da fórmula, né? Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. Vamos lá, substituindo, concentração inicial é 100, como a gente pode ver, vezes 400. Detalhe, viu? O valor aqui, professor, mas não precisa transformar não mililitro para litro? Não há necessidade nesse caso. Só precisa transformar se os valores de volumes estiverem em unidades diferentes. Se os dois valores estão em mesma unidade, não há necessidade de fazer a transformação. Como assim? Veja só. Volume inicial, 400 ml. Volume final, 1000 ml. Então, os dois estão na mesma unidade, mililitros. Então, não há necessidade de fazer transformação. Eu só transformo se eu estiver trabalhando com unidades diferentes. Vamos supor, se o volume inicial estivesse em litro e o volume final em mililitro, eu tenho que transformar um ou outro, mas que os dois fiquem na mesma unidade. Então, voltando para a nossa resolução de questão, nós vamos ter aqui então que 100 vezes 400 é igual a concentração final vezes 1000. Então, começando a resolver, nós vamos ter aqui que 100 vezes 400 dá 40.000, é igual a concentração final vezes 1000. Passando então concentração final para um lado e botando 1000 para dividir, né? Vamos cancelar aí os 3 zeros de um lado e do outro, vai ficar 40 sobre 1. Então o valor dá 40 gramas por litro. Observe que a concentração inicial era 100 gramas por litro e a concentração final ficou 40 gramas por litro. Sempre numa diluição, a concentração final vai ter que ser menor que o que tinha antes. Afinal, é isso que é uma diluição, tá? Uma diluição você está diminuindo a concentração do soluto, tá? Vai ter mais solvente que soluto se comparado com o que tinha antes, minha solução inicial,
para minha solução final, tá bom? Então por isso que eu vou ter uma diminuição do valor de concentração. Vamos ver outro exemplo aqui, para a gente deixar bem claro isso aí. Então no exemplo 2 temos a 0,1 litro de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionado água suficiente para completar 0,5 litros de solução. Qual é a concentração da solução final? Então perceba, toda vez que falar que foi adicionado água, é porque é uma diluição que está acontecendo. Então toda diluição a gente resolve utilizando a fórmula concentração vezes volume iniciais é igual a concentração vezes volume finais, tá? Então beleza, vamos substituir os valores agora. Concentração inicial, tá ali, ó. A concentração inicial da solução é de 20 gramas por litro, então bota aqui 20, vezes o volume inicial, tá aqui também, 0,1 litro, então bota aqui 0,1, tá? É igual, concentração final, a concentração final é justamente o que a gente vai descobrir, ok? Detalhe, nessa questão está pedindo para a gente descobrir concentração final, mas eu posso descobrir qualquer valor, desde que seja me dado os dados necessários para que eu possa calcular. Pode ter questão que queira saber qual é o volume final, ou o volume inicial, ou a concentração inicial. Isso vai depender. Eu preciso ter 3 valores, que aí eu encontro o quarto valor, né? Já que eu tenho concentração inicial, concentração final, volume final. Preciso de 3 para descobrir um, tá bom? Ok. Dando seguimento, então, concentração final é o valor que a gente quer descobrir, vezes o volume final, que deu aí completar 0,5 litros, então 0,5. Basta resolver agora. 20 vezes 0,1 dá 2, é igual a CF vezes 0,5. Agora passa o 0,5 para dividir, então eu vou ter 2 dividido por 0,5 e vai ter então o valor de 4 gramas por litro. Então observe novamente, né, que a minha concentração inicial era 20 gramas por litro, minha concentração final passou a ser 4 gramas por litro. Ou seja, diminuiu. Toda diluição vai diminuir a concentração da solução, tá? Agora vamos ver aqui sobre mistura com o mesmo soluto, mistura de solução com o mesmo soluto. Então, observe aí que eu tenho nessas figuras aí a representação de uma solução A e outra solução B. Ambas são do mesmo soluto, ou seja, sacarose, tá? Então, o que acontece, né? Então, eu tenho uma solução de sacarose que eu chamo de solução A, que tem 20 gramas por litro e o volume de 100 ml, e a solução B, também de sacarose, de concentração 40 gramas por litro e volume de 300 ml. Então, se a gente faz a união dessas duas soluções, eu vou ter uma única solução, né? Como é que eu faço então para descobrir qual é a nova concentração? O volume, a gente tem como saber, é o volume de A com o volume de B, beleza. Então, se eu tenho 100 ml mais 300 ml, vai dar 400 ml no final. E a concentração? É só somar as duas concentrações também? Não. Observe o seguinte. Nessa mistura, como eu tenho o mesmo soluto, a massa dos solutos será somada. Isso sim. Porém, a concentração não. A massa final de soluto vai ser igual à massa que eu tenho em A com a massa que eu tenho em B. Só que a gente tem que lembrar que massa é, na verdade, concentração vezes volume. Então eu posso transformar isso aí na minha fórmula de encontrar a concentração final de uma mistura, né? Tanto para molar quanto para concentração comum. É só fazer o seguinte, ó lá. Se for concentração molar vezes volume final é igual a concentração de A vezes o volume de A mais a concentração de B vezes o volume de B. Lembrando sempre que o volume final é a somatória dos dois volumes, tá ok? Mas a concentração não. A concentração não vai ser a somatória. A concentração tem que aplicar essa fórmula para descobrir então qual a nova concentração da solução. Vamos ver então como é que fica esse exemplo aí, tá certo? Resolvendo então. Então, aplicando a fórmula de concentração, né? Concentração final vezes volume final é igual a concentração de A vezes volume de A mais concentração de B vezes volume de B. Pronto. Vamos pegar, lembre-se, todos os valores, gente, vão estar no enunciado. Basta que eu faça apenas a substituição. Então, CF é o que eu quero descobrir. O volume final é de 400 ml, que eu posso botar 0,4 litros, né? Já que foi dado também a transformada para mim. O concentração de A é 20 e o volume de 100 ml, que é 0,1 litro, né? Mais a concentração de B,
que é 40 gramas por litro, e o seu volume 0,3 litros. Perceba que ficou os volumes todos na mesma unidade, 0,4, 0,1 e 0,3 litros. Se colocasse em mililitros não teria problema, o resultado é o mesmo. Podia ser 400 ml, 100 ml, 300 ml, tá? Não faz diferença. O que eu não posso é colocar com unidades diferentes, colocar em 1 mililitro e no outro colocar litro, tá? Se eu usar mililitro, mililitro em todos. Se eu usar litro, litro em todos. Pronto, é só resolver agora a matemática, ó. Eu vou ter aqui que 20 vezes 0,1 é 2, 40 vezes 0,3 é 12. Então só é somar agora os dois, né? Eu vou ter que concentração final vezes 0,4 é igual a 14. Passa agora o 0,4 para dividir. Vou ter então 14 dividido por 0,4. Então a minha concentração final passa a ser 35 gramas por litro. Observe agora, ó. Numa mistura de solução com o mesmo soluto, o valor da concentração final sempre vai ser intermediário, ou seja, vai estar entre os valores de A e de B. Observe que na minha solução A o valor é 20 gramas por litro e na solução B 40 gramas por litro. Nessa mistura o valor sempre tem que estar entre esses dois valores. Nesse exemplo 20 e 40, é tanto que o valor deu 35, que é um valor entre esses dois, tá bom? Não vai ser média nem vai ser soma, é um valor entre eles. Então por isso que é necessário fazer a aplicação dessa forma, ok? Vamos ver outro exemplo aqui para a gente entender melhor. Qual é a concentração em quantidade de matéria da solução obtida a partir da mistura de 50 ml de uma solução de brometo de potássio, 0,3 mols por litro, com 150 ml de uma solução também de brometo de potássio, 0,5 mols por litro. Então eu vou fazer uma mistura de solução com o mesmo soluto, tá ok? Então eu tenho na solução A, ó, a concentração molar é 0,3 mols por litro e o volume é 50 ml. Aí vou misturar com a solução B, também do mesmo soluto, né? 0,5 mols por litro e o volume de 150 ml. Vou descobrir então minha concentração da solução final. Lembrando, o volume final eu já sei que é só somar o volume das duas, 50 mais 150, então o volume final é de 200 ml. Então basta agora aplicar a fórmula para que eu possa então descobrir qual vai ser o valor da concentração final, né? Então aqui substituindo os valores, ó, volume final é 200, concentração de A 0,3, volume de A 50 ml, concentração de B 0,5, o volume de B 150, tá? Então veja que nesse caso eu trabalhei todos com ml, não posso fazer diferença de unidades. Então resolvendo, né, 0,3 vezes 50, 15, mais 0,5 vezes 150, 75. Então é só resolver agora, fica MF, concentração final, vezes 200 igual a 90, passa o 200 agora para dividir, então 90 dividido por 200 vai dar 0,45 mol por litro. Então observe novamente, ó, a solução A 0,3, a solução B 0,5 e meu valor deu de 0,45, um valor entre os dois. Sempre numa mistura de solução o valor tem que ser entre esses dois valores de solução, tá bom? Ok? Então é isso aí, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Agora tem atividade sobre esse mesmo assunto lá na plataforma do Google Sala de Aula. Vocês devem baixar o arquivo e responder a atividade, e em caso de dúvida lembre-se sempre, é só chegar e mandar sua pergunta. Valeu, um abraço e até a próxima.